Leitura do livro O Peregrino, de John Bunyan. Resumo. Neste livro, Bunyan narra a viagem de cristão, um peregrino espiritualmente abatido que viaja rumo à cidade celestial. O peregrino inicia com um poema, no qual descreve os motivos para o livro e a razão de usar formas alegóricas, semelhante aos autos do teatro medieval, para contar a aventura do viajante que se encontra com personagens de carne e osso, mas que possuem nomes simbólicos, que remetem ao Evangelho de Jesus Cristo, como evangelista, adulação, malícia, Apolion e vigilância. Um clássico cristão que ainda hoje tem um importante papel como guia sobre a perseverança em meio às dificuldades. Parte 1. Nota de rodapé. Esta é a parte 1, mas é uma obra completa. Tem esse nome porque Bunyan escreveria uma parte 2 anos mais tarde. Entregue sob a similitude de um sonho, por John Bunyan. Quando a princípio lancei mão da pena, a mente não me veio à cena, em que compunha um pequeno livro. Não, outra obra submetia ao crivo. E mal havendo-a eu terminado, sem perceber, tinha esta começado. Passei a escrever sobre a estrada do Evangelho, os santos e sua jornada. De repente caí numa alegoria sobre o caminho da perene alegria. E ao transcrever 20 coisas ou mais, deparei-me com 20 outras atrás. Avultuosas se multiplicavam, como centelhas ardentes saltavam. Não me veio à consciência desacelerar o passo. Vós haveis de compreender por que não o faço. Assim, portanto, escrevi com uma ideia distinta, sem a intenção de revelar ao mundo meu papel com tinta. Na verdade, não sei ao certo o que pensava. A prazer algum leitor, porém, sei que não cogitava. O fiz, na verdade, para o meu próprio prazenteio. A mim mesmo escrevi, e não tive nenhum receio. A nada mais me dediquei nas horas devolutas. Perdi-me entre os rabiscos, escondi-me em suas grutas. Permiti-me achar deleite nos atos de distração, indispor-me aos maus pensamentos, às perturbações de então. Apenas sobre o papel dava forma a cada excerto, e dali em diante só pensava em branco e preto. Enquanto o fazia, tudo mais aconteceu. Redigi cada palavra, assim o livro se deu. Em comprimento e largura, uma página por vez, tornou-se de repente tão extenso quanto vês. Depois de haver cada ponto final acurado, mostrei meu feito a outros para ver o resultado. Esperei que respondessem com censura ou elã. Uns disseram, que primor! Outros, não vale o afã. Uns disseram, publique. Outros, não o faça. Uns disseram, fará bem. Outros, não terá graça. Estava num impasse, não conseguia decidir. Faço isso ou faço aquilo? Qual o melhor caminho a seguir? Pensei, portanto, se não podem solucionar minha dúvida, decido, após ponderar, que tornarei a obra pública. Pois, como vi, alguns teriam feito assim, embora outros preferissem pôr na ideia um fim. E para provar o conselho dos que quiseram bem, pareceu-me adequado levar o projeto além. Se antes negava agradar algum leitor, agora desejava ser a eles benfeitor. Não sabia que, na verdade, os impedia de ter em mãos o que deleite lhes traria. Aqueles que se indispunham a recebê-lo, não foi para ofendê-los que fiz o apelo. Se vossos irmãos se alegram em meu ato, evitem julgar, até que o vejam de fato. Se não lhe for útil a leitura, poupe teus esforços. Alguns amam comer a carne, outros roem até os ossos. Sim, para lidar com o seu desagrado e inquietação, tomei tais medidas e encerrei a reclamação. Deveria repensar a forma como escrevo?
Ainda que eu fizesse, fim diferente não vejo. Pois, se o fim é benéfico, por que eu mudaria então? Nuvens cinzas trazem a chuva, nuvens claras vêm em vão. Sejam claras ou escuras, ao derramarem-se na terra, suas gotas regam campos, e a sequidão se encerra. Tanto uma como a outra são louvadas igualmente, mas o verdadeiro tesouro é a vida da semente. No interior do fruto não há nenhuma distinção. Por qual nuvem fui regado? Ambas ali estão. O fruto cessa a fome, mas se o homem está cheio, lança fora tudo, de sua essência faz-se alheio. Podes ver a prática daqueles que sempre pescam. Para alcançar muitos peixes, quantas maneiras testam? Contempla como planejam, com todo o seu empenho. Linhas, anzóis e redes, usam toda espécie de engenho. No mar há muitos peixes, peixes em abundância, mas não há vara nem linha que os atraia à distância. Deves lançar a rede, se os quiser capturar. Senão, serão em abundância, mas abundância no mar. Como busca o caçador capturar a presa? São muitos os meios, inúmeros com certeza. As armas, as armadilhas, as luzes, os sons, rasteja, avança, paralisa. Muito esforçam-se os bons. Mas todo um arsenal, postura e fases não farão dele um bom caçador de aves. Com assovios e sons é que serão atraídos. Se assim não fizer, muitos pássaros serão perdidos. Se uma pérola num sapo sua beleza ainda mostra, quem poderia dizer que nasceu de uma ostra? Um conceptáculo humilde abriga tesouro. Desdenham da aparência e perdem joia mais bela que o ouro. Aqueles que buscam desvendar o duvidoso encontrarão, sim, meu livro, um bem precioso. É nas ideias vazias que habita, portanto, tudo o que é demais, tudo o que sobeja um tanto. Embora não o ame, mas também não deteste, subsista este livro quando colocado em teste. Qual o problema? Será sombrio demais? Por ser ele fictício, não conterá verdade jamais? Digo que muitos homens usaram de fantasia para com palavras sombrias fazerem brilhar o que a verdade dizia. Mas querem o real, o sólido, o concreto. Metáfora nos deixam cego. Qual o significado correto? Apenas somente escreve com muita solidez sobre coisas divinas que afastam do homem a insensatez. Por ser metafórico, não sou consistente? Que dizer da lei de Deus? Será ela diferente? Não for o evangelho pregado sob um fino véu? Por parábolas e enigmas se falava sobre o céu. Não mais me alongo, então, até a conclusão. Quero solidez, mas preste muita atenção. Pode não ser tão sólido o que sólido vemos. O que é dito em parábolas, que não desprezemos. Ouçamos sã doutrina, sem sermos machucados. Na alma, os bons conselhos sejam sempre bem guardados. Minhas palavras sombrias, cheias de mistério, carregam a verdade, como um bloco de minério. As metáforas estiveram na boca dos profetas, que assim revelaram verdades secretas. Cristo e os apóstolos o fizeram por todos os cantos. Falaram da verdade, cobrindo-a com mantos. Devo falar sobre os santos escritos. Pelo estilo e conteúdo, fazem orgulhosos contritos. Então, estão repletos delas, do início ao fim. Figuras ocultas e alegorias sem fim. Deles brilha a luz que nunca perde efeito, que torna a escuridão da noite um dia perfeito. A ti que me censuras, passe tua vida pelo crivo. Encontrarás muito mais sombras que verás neste meu livro. Se encontrar falhas em meus escritos, saiba bem. Nos teus melhores atos, linhas tortas há também. Coloquemo-nos agora diante dos imparciais. À sua passividade ofereço 10 aventuras ou mais. Encontrarás mais sentido nas minhas entrelinhas,
do que em templos fartos de mentiras mesquinhas. Venha, verdade, venha mesmo que enfechada. Alerta sobre o julgamento, faze a mente renovada. Leva tuas doces palavras junto da própria compreensão. Preenche ainda a memória dos que a ti ouvirão. O que mais agrada aos nossos pensamentos é o que nos traz calma para os dias de tormento. Palavras sãs, sei, Timóteo usou. A verdade velada nunca lhe agradou. Mas Paulo não proíbe, em lugar algum, o uso das parábolas a homem nenhum. É como se o ouro escondido estivesse, num canto em que só quem procura aparece. Acrescento ainda uma coisa além. Estás ofendido agora? Eu não estou também. Deveria eu cobrir meus assuntos com mais panos? Ou escrever mais um pouco para fazer claros os meus planos? Coloco agora, portanto, 3 breves propostas aos meus apoiadores que procuram por respostas. 1. O uso desse método a mim não foi negado, por isso não pretendo ser em seu uso exagerado. Pendure palavras, figuras, o que quiser, leitor. Entenda o sentido, esqueça o temor. Tudo haverá de ter uma explicação. Tudo haverá de ter uma aplicação. A verdade é prática, para o sim e para o não. Licença tenho eu para escrever assim. Exemplos são diversos, inspiração para mim. São aqueles que honraram a Deus com as palavras e o proceder. Nenhum homem deste tempo o faz com tanto prazer. 2. Acredito que os homens altivos escreveram diálogos cujos leitores a recusar não se atrevam. No entanto, ao utilizá-los demais, sejam descartados como a um rascunho se faz. Mas que a verdade possa ser libertada e agir com efeito em cada empreitada. Qual maneira agrada a Deus? Quem o saberá melhor que aquele que nos ensinou a arar? Ele guiará a nossa mente e apena a sua vontade, conduzindo coisas comuns no plano da divindade. 3. Encontro a miúde, no escrito sagrado, semelhanças com esse método previamente anunciado. Refere-se a uma palavra, mas a outra aponta. Assim o farei também, levando o sentido em conta. Luz da verdade, esse método fará refletir teus raios fortes em todo lugar. E agora, antes que ao repouso entregue minha pena, falarei do proveito do livro, e então pintarei a cena, em que tu e este livro juntos se comprometem, com aquele que humilha os orgulhosos para que não mais pequem. Este livro deixa claro, bem diante de teus olhos, a história de um homem que planta com choro e volta carregando seus molhos. Fala de onde vem, mas também para onde vai, o que deixa para trás e o que busca quando sai. Mostra bem todo o caminho e o cansar das penas, até chegar ao portão de glória e honra eternas. Verás os que depressa deixam tudo para trás, saem disparado em busca do que a jornada traz. Entenderás o motivo que faz do fraco ao forte empenhar tantos esforços, enfrentando até a morte. Tu também te tornarás um viajante, se ouvido deres a um conselho importante. Serás guiado certamente ao santo lugar, se compreenderes as instruções de como chegar. Pois até mesmo o preguiçoso se levantará, e o cego coisas belas e surpreendentes verá. Queres tu o que há de tão raro e proveitoso? Ouvirás a verdade de um jeito novo? És esquecido? Pois eis de te lembrar. A alegoria agora há de lhe ajudar. Lê minhas fantasias, grudarão em tua mente, e quando estiveres em apuros, conforto estará presente. Portanto, escrevi este livro em tal dialeto, que afetará dentre os homens mesmo o mais discreto. Parece novidade, porém, nada carrega, senão a sã doutrina e um evangelho de entrega. Queres tu te distrair da melancolia? Queres deleitar-te numa história sadia? Queres ver enigmas, depois ouvir a explicação? Ou encontrar-se absorto em mera contemplação? Entrarias tu num sonho, mesmo estando acordado? De repente se riria,
logo após tanto ter chorado? Queres vir a perder-se sem que o mal lhe machuque? Depois te achares de novo sem encanto, feitiço ou truque. Lerias tu sobre algo que lhe foge à compreensão? E assim saber se és bendito ou não? As linhas dessa obra muito bem lhe falarão, muito bem lhe farão. Venha cá, tome este livro, leia-o com a mente, mas também com o coração.